Bom dia, fatecanos, professores e toda a comunidade. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gisele e minha equipe é composta por 4 integrantes, sendo elas a Cíntia, Elisiane, a Giovana e eu. Eu espero que todos aproveitem o máximo do conteúdo da nossa apresentação. O tema escolhido pela nossa equipe é Treinamento e Inclusão de Menores Infratores em Conflito com a Lei no Mercado de Trabalho. É um tema que divide muitas opiniões, mas a nossa pesquisa ela é meramente acadêmica, com o intuito de abrir um leque de possibilidades, de novas oportunidades para que esses jovens possam ingressar no mercado de trabalho como qualquer outro adolescente. Meu tópico será abordado sobre adolescentes em conflito com a lei. A seguir, a Cintia apresentará as medidas socioeducativas, prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida. Depois, teremos a participação de uma convidada muito especial, que é a psicóloga clínica Stephanie, que nos cedeu um bate-papo através de vídeo que falará a importância do menor infrator no mercado de trabalho. Elisiane apresentará na sequência o Código de Menores do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição de 1988. A Giovana vai falar alguns fatores que levaram o adolescente à criminalidade. A seguir, temos dois ilustres convidados da instituição ESAC, Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, São Paulo, que são os psicólogos Jennifer e Abimael, que trabalham no setor de medida socioeducativa. Eles cederam uma entrevista através de áudio que estará compartilhando com a gente sobre a instituição e como é feito esse acolhimento com esses adolescentes. E por último, a Giovana ela vai apresentar a pesquisa que a equipe construiu através de um formulário, enviando para algumas empresas no setor de recursos humanos, para alguns gestores, fatecanos e para a comunidade, através de aplicativo de mensagem. A opinião sobre a contratação desses menores infratores em conflito com a lei. Quero que fiquem bem à vontade e se tiverem alguma pergunta, é só enviar no chat que no final da apresentação responderemos todas as perguntas. E não esqueça de responder a nossa enquete, que estará no chat. Então, daremos início à nossa apresentação. O vídeo a seguir mostra a realidade dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador. Eu não me comprometi, não foi nenhum, mas o que eu tô segurando é 33, 35 e o artigo 40, que a senhora sabe que o artigo 40 é aumento de pena. Eu tô aqui por causa de acusação de tráfico de droga. No meu caso é de 157. Eles são internos do Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador. Aqui estão mais de 450 adolescentes e a cada dia chegam pelo menos mais 15. Retrato de um país que tem hoje cerca de 22 mil jovens internados em 461 unidades socioeducativas. Vou fazer 19 anos agora, 15. 17. Este adolescente, de 16 anos, já esteve em uma unidade de internação 12 vezes. É analfabeto, nunca foi à escola. Eu tava roubando, fazendo essas coisas erradas, puxando cordão de faca. Fala a verdade, eu roubo mesmo, eu fico roubando, tipo pra como? Comprar algum arroz e feijão pros meus irmãos, pra eles comer. Por que você não estudou? Tipo que minha mãe tava cheirando esse negócio, aí tipo
falando que era pra me chegar com o dinheiro em casa, pra ela chegar com o dinheiro em casa. Aí eu pensava que era pra comprar um arroz e feijão, mas não era pra usar droga. Olha, o serviço que hoje se oferece na socioeducação aqui na comarca da capital não muda a realidade do adolescente. Ele vem para cá com uma realidade em que ele não estuda, em que ele não tem oportunidade de fazer cursos, em que ele não tem vínculos familiares, e a socioeducação raramente consegue mudar essa realidade. Efetivamente, poucos são os adolescentes que conseguem frequentar assiduamente a escola, conseguem participar de um curso, têm a chance num jovem aprendiz, e se não tem vínculo familiar, a unidade consegue reatar esses vínculos. A maioria acaba que vem para cá e fica no ócio mesmo. É um trabalho de gestão de segurança, aguardando que termine o prazo para ele sair. Por isso que a socioeducação não é socioeduca. Segundo dados do DEGASE, o estado do Rio de Janeiro tem 1.883 jovens cumprindo medidas socioeducativas. O número de vagas permanece o mesmo, 886. E o número de adolescentes apreendidos foi multiplicado por 10. A gente teve um aumento exponencial, tanto do número de adolescentes apreendidos, como da gravidade dos atos praticados por esses adolescentes. Enquanto em 2006 a gente teve 1.000 adolescentes apreendidos no ano, em 2016 a gente teve 10.000 adolescentes. E o número de vagas não aumentou. Então o que a gente verifica hoje é que a gente tem uma superpopulação, mas é importante que se diga que superpopulação é diferente de superencarceramento. Superencarceramento é quando tem alguém encarcerado que não deve estar privado de liberdade. A gente não tem isso. Todos os adolescentes que estão privados de liberdade hoje estão privados de forma justa. Mas eles não recebem a socioeducação adequada porque a gente não tem vaga suficiente. Então a gente tem uma superpopulação muito grande e que a construção de vagas é de responsabilidade do Estado. Então o Estado em algum momento tem que assumir a sua responsabilidade e construir as vagas para que a gente possa dar uma socioeducação decente para esses adolescentes. No Centro de Socioeducação Dom Bosco, cada alojamento tem 8 camas e abriga de 14 a 18 jovens. Dorme 2 numa cama só. Cheio de barata, cheio de bicho aqui dentro do alojamento. A água aqui, os caras cortam a nossa água. O banheiro nosso ali entope tudo, vários ratos, várias baratas. Um estudo da Vara da Infância e da Juventude do Rio traçou o perfil do adolescente infrator no estado. Em 2017 e 2018, foram apreendidos 4.842 adolescentes. A maioria tinha 4 irmãos em média e família de baixa renda. 53,18% tinham passagem anterior por prática de ato infracional. 7 em cada 10 estavam fora da escola. As pesquisas do mundo inteiro mostram que a evasão escolar muitas vezes é o diferencial entre 2 adolescentes do mesmo grupo socioeconômico, né, em que um vai para o crime, para a marginalidade, e o outro consegue seguir uma vida assim, de inserção no mercado de trabalho, de estudo. E justamente o grande fator de diferença entre os 2 adolescentes que cada um saiu um caminho é a permanência ou não na escola. Então, a gente tem um índice de evasão escolar dos adolescentes nesse período em que foi medido o índice em torno de 70%, um pouquinho superior. Chegamos durante um período de 2017 a 85% de evasão escolar, que é um índice maior do que o pior país do mundo com taxa de evasão escolar. Muitas vezes as famílias sequer sabem que o adolescente não está indo mais à escola. A escola não comunica aos pais essa falta reiterada. Não comunica aos pais, não comunica ao conselho tutelar. Quando comunica ao conselho tutelar também não toma as providências, não encaminha o CREAS, não visita a família, não comunica ao Ministério Público. Então, assim, há toda uma falha na rede de proteção que deveria atuar nesse primeiro sintoma, né, que a gente verifica que há um sinal de alerta, um sinal amarelo, quando o adolescente começa a faltar reiteradamente à escola. Eu acredito fundamentalmente na educação como forma de transformação social. Os dados do IBGE mostram que nós temos adolescentes de 15 a 17 anos fora das escolas, no número de 1.300.000. É um número assustador. Então, é um problema que vem lá de trás. Como lidar, então, com um adolescente em contrariedade à lei, que está infringindo a lei, comete crimes graves? A gente tem que dar a ele aquilo que lhe faltou lá na origem, educação. Temos que procurar ressocializar esse menor, internar o menor e não dando a ele a possibilidade de encontrar uma forma de se reinserir na sociedade,
Na verdade, perdeu uma geração. Não há como escapar senão através da educação. Não sendo assim, esse menor acaba indo depois para o sistema prisional. E tentar corrigir o adulto é muito mais difícil. Depois que você sair daqui, você vai fazer o quê? Se vou fazer jovem aprendiz, vou estudar. Meu sonho é ser paraquedista. Tipo assim, isso aqui não muda a nossa mente não, tipo assim, papo reto mesmo. Isso aqui só deixa nós com mais ódio no coração mesmo, todo respeito, falar a realidade pra senhora. Podemos concluir através desse vídeo que é a educação que a gente vai conseguir dar um futuro diferente para esses jovens infratores. A prestação de serviços à comunidade é a realização de tarefas gratuitas realizada por jovens infratores, conforme suas aptidões. Esses serviços devem ser de interesse geral. Eles são realizados em entidades parceiras e por período que pode durar até no máximo 6 meses. Geralmente, as tarefas são feitas junto a entidades assistenciais, como hospitais, escolas e outros estabelecimentos semelhantes, como também em programas comunitários ou governamentais. As medidas socioeducativas têm uma natureza híbrida, porque possuem, de um lado, um caráter pedagógico e, de outro lado, um caráter sancionatório, ou seja, corretivo. Elas não têm como principal objetivo punir ou passar a impressão de retribuição. Elas visam a reintegração do adolescente infrator com a sociedade. No entanto, além do caráter pedagógico e educativo, ela visa também responsabilizar o adolescente por sua conduta, pois ele cometeu um ato infracionário. A liberdade assistida nada mais é do que o acompanhamento de adolescentes que cometem algum ato infracional. Oferece a eles apoio e supervisão, a fim de promover socialmente este adolescente e sua família, e também fornece a eles orientação e, caso necessário, os insere em algum programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Também é feito o acompanhamento da frequência e do aproveitamento escolar deste adolescente e estimula a profissionalização e a inserção no mercado de trabalho. Vale ressaltar também que é necessário a apresentação de relatórios a autoridades judiciárias competentes, no caso, o promotor, e isso é feito com uma certa frequência. Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Stephanie, sou psicóloga clínica. Atuei também como educadora social numa instituição de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho a respeito da contratação de jovens infratores aí, né, nas empresas. Então, lá onde eu tive essa experiência, nesse trabalho aí com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, foi onde despertou o estudo para eu estar me dedicando aos estudos da área social e também jurídica relacionados à psicologia. Então, o que acontece? Lá nessa instituição, os jovens eles não eram infratores, porém os antecedentes familiares, né, era referente à criminalidade, violência, drogadição, prostituição. Então a base que eles tinham ali, a referência que eles tinham tudo para ser jovens infratores, né? Porém, essa instituição de acolhimento deu essa oportunidade para esses jovens se desenvolverem a cidadania, né? E é um direito deles, né? Tá no ECA, tá na lei, é um direito deles ter a cidadania, ter a profissionalização, a saúde, a educação, né? Eles têm esse direito e foi dada essa oportunidade para eles. Porém, muitas vezes, infelizmente, a sociedade ainda tem um preconceito a respeito desses jovens infratores,
né? Sendo que é um direito deles ter a profissionalização. Mas muitas vezes as empresas, devido a esse preconceito, devido a esse, na verdade, esse comportamento que esse jovem teve, esse ato específico, ele já é rotulado por esse ato infrator, né? E aí, por conta disso, as empresas não dão a oportunidade, que é um direito desse jovem. Muitas vezes, esse jovem ele não tem a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, né? Então, isso contribui muito para o desenvolvimento do adolescente. A profissionalização, ela potencializa aí nesse adolescente a autorresponsabilidade, né? Além dessa autorresponsabilidade, a questão financeira, a independência financeira. É uma oportunidade onde ele pode contribuir para a empresa e a empresa contribuir para ele também, né? Porque é algo que ele precisa de uma referência. Poxa, quais foram as referências que esse jovem teve na vida? E quais referências nós podemos dar para esse jovem? Quais referências que nós podemos ensinar, desenvolver aí, fazer esse jovem desenvolver ainda mais habilidades, né? Porque é muito difícil, né? Se a gente fosse colocar assim no lugar deles, é muito difícil. Porém, a empresa ela precisa ter essa sensibilidade, ter essa empatia, né? Muitas vezes, para ver que ali, naquele jovem, também ele não pode ser rotulado como aquele crime, aquele ato infracional, né? Ali atrás daquele jovem existe uma pessoa em desenvolvimento, um ser em desenvolvimento que tem sentimentos, que tem sonhos, que tem objetivos, que tem dedicação. Então as empresas precisam ter esse olhar mais ampliado, né? Essa empatia, essa sensibilidade. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Giovana e eu vou citar sobre alguns dos fatores que levam jovens a cometer infrações. Esses fatores podem ser por causa: violência na família, baixa escolaridade, violência no meio social, consumo de drogas e álcool, fatores de proteção. Porém, nem sempre são por esse motivo que os jovens cometem essas infrações. Às vezes, podem ser depressão, momento de desespero, necessidade, entre outros. Treinamento é como meio de desenvolvimento para os cargos de dentro das organizações, envolvendo transmissão de conhecimentos específicos referentes ao trabalho. Desenvolvimento é o processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e motivações dos empregados a fim de torná-los futuros membros valiosos da organização. O desenvolvimento inclui não apenas o treinamento, mas também a carreira e outras experiências. Desenvolver resulta na ação de estar apto para o próximo passo, indicação e direção ou etapa superior do que se encontra na sua fase atual. A nossa entrevista foi feita através de áudio e os nossos convidados são psicóloga Jennifer Paula Batista e o psicólogo Abimael Melo. A nossa equipe convidou 2 colaboradores da ESAC, Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, São Paulo, que trabalham no setor de medidas socioeducativas, para falar um pouco sobre a instituição e para conhecermos melhor o trabalho realizado. Bom dia, Jennifer e Abimael. Primeiramente, gostaria de agradecer por vocês terem aceito o convite da nossa equipe para estar apresentando o trabalho realizado na ESAC e está fazendo parte da nossa 3ª jornada de RH da FATEC Franca dos alunos do 3º semestre matutino. Fale um pouco sobre a instituição que você trabalha. Bom, a ESAC é uma instituição que foi fundada há mais de 50 anos pelo Rotary, que administra até os dias de hoje.
E ela tem diversos serviços, diversas áreas de atuação no meio social, sendo um deles o serviço de pré-aprendizagem e aprendizagem, onde são disponibilizados cursos para jovens e adolescentes. É a mesma instituição também que cuida da área azul, que administra a área azul, e é com esses recursos levantados na área azul que é pago o serviço de aprendizagem, os professores. Esses dois serviços funcionam na nossa sede, que é na Avenida Champagnat. Nós aqui do Medida Socioeducativa ficamos num núcleo, que é na Rua Couto Magalhães, e juntamente com o serviço de medida socioeducativa em meio aberto, que é nesse prédio, também tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A equipe da medida socioeducativa ela é composta por 4 orientadores sociais, sendo 3 psicólogos e uma assistente social. A nossa coordenadora ela é formada em Direito e nós temos uma auxiliar administrativa também. Qual o público atendido? O público atendido são adolescentes com a faixa etária de 14 anos até 18, porém, eles podem cumprir a medida socioeducativa até completarem 21 anos. O que define a identidade do adolescente em conflito com a lei? Bom, não existe algo que possa falar que define a identidade do adolescente em conflito com a lei. Porque ele é um adolescente como qualquer outro. Em alguns casos, sim, enfrenta problemas financeiros, a família tem diversas vulnerabilidades, mas não é uma regra. Não é uma forma que os adolescentes se encaixam dentro, entendeu? Então, essa questão de definir identidade é algo muito subjetivo, porque não dá para definir identidade, porque não existe um padrão. Já há 5 anos atendendo esse público, dá para dizer que a gente vê diversas situações, diferentes tipos de adolescentes, adolescentes que sim precisaram entrar nota infracional para comer, mas muitos adolescentes que não tinham essa necessidade, então não dá para definir, enquadrar esses adolescentes num formato que define essa identidade. Cada adolescente ele tem a sua singularidade, eles chegam aqui com a sua história de vida, suas experiências, né? A sua construção social, a sua construção da personalidade. Então, é muito difícil falar o que define a identidade do adolescente, porque cada ser é um ser único. Então, esses adolescentes eles ainda estão nessa busca, né, de descobrir quem são, quais são os caminhos que eles vão percorrer, quais são os caminhos que eles podem ter novas oportunidades para a vida. Então, é bem complexo falar sobre a identidade do adolescente. Em que medidas as faltas materiais e relacionais influenciam o cometimento de atos infracionais pelos adolescentes? Então, essa questão do material, do financeiro, do status, né, que é muito cobrado na adolescência, de você ter um produto, ter algo, é sim um dos motivos, né, para cometer um ato infracional, mas não é um padrão, conforme a gente falou agora há pouco. Sim, existem casos de adolescente que eles são o sustento da família, eles se veem responsáveis por trazer o alimento para dentro de casa e às vezes a prática mais fácil, mais próxima, melhor dizendo, não é a mais fácil, porque não é fácil, mas a mais próxima, a mais palpável seria a entrada num ato infracional, porque lá os adolescentes são aceitos da forma que eles são, né? E assim, a questão dos ambientes que frequentam, as amizades, podem ter influência, sim, mas não é sempre uma regra. Quem encaminha esses adolescentes? Primeiramente, o adolescente ele recebe, né, a medida dada pelo juiz através de uma audiência que é feita no fórum e o juiz designa se ele vai estar na medida de internação, numa medida de semi-liberdade ou em medidas no meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. E aí, após essa audiência, o fórum envia para nós esse processo para a gente dar início ao acompanhamento.
Nós recebemos através desse e-mail senha de processo, o processo do adolescente, né? Às vezes a sentença, às vezes a decisão, para a gente ter acesso no processo total dele. E a partir daí nós fazemos o primeiro contato, né? Quando tem um telefone ou o endereço da família. Quando não tem o contato telefônico, nós enviamos uma carta convocação para o endereço do adolescente, que irá começar a cumprir a medida. E geralmente, algumas vezes, o adolescente comparece na ESAC antes mesmo da gente ter esse primeiro contato. E aí nós fazemos esse acolhimento aqui mesmo com o adolescente, informamos como será esse cumprimento de medida, que o prazo mínimo para o adolescente cumprir a medida socioeducativa é de 6 meses. E aí nós passamos todos os documentos que ele e a família precisa trazer. Quando o adolescente é menor de idade, o primeiro atendimento é junto com o adolescente e o responsável. Como que a ESAC conduz o trabalho realizado com o infrator? Bom, após esse acolhimento que acontece quando o adolescente chega na instituição, ele passa a ser acompanhado, né, pelo orientador de medida socioeducativa, seja ele um dos psicólogos ou assistente social, e a partir daí ele tem atendimentos semanais que ele tem que cumprir, né? Ele tem que frequentar a entidade e passar por esses atendimentos semanais. Na maioria das vezes os atendimentos são individuais, mas em algumas ocasiões também são em grupo. E aí nesses atendimentos ele vai ser trabalhado diversos eixos, como, por exemplo, sexualidade, projeto de vida, identidade e cidadania. E aí cada orientador, ele fica responsável por fazer algumas atividades ou trazer filmes, trabalhar dentro desses eixos, trabalhar com o adolescente, tudo que a gente acha que a demanda que o adolescente está trazendo. E não só com esse adolescente, mas como a gente havia dito, com a família, né? O orientador, além de atender o adolescente, ele também atende as famílias. A gente sempre está à disposição para conversar com os familiares, mas excepcionalmente uma vez por mês a gente realiza aqui no nosso núcleo uma reunião que a gente chama Encontro de Famílias, onde as famílias são convidadas, existe um tema que é trabalhado com elas na busca de aproximar essa família, na busca do adolescente ser esse foco que possa procurar saídas para que ele se desvincule do ato infracional. Como é feito o encaminhamento para o mercado de trabalho? Antes de realizar esse encaminhamento, nós realizamos simulações de entrevista de emprego com os adolescentes. Dentro dessas simulações, os meninos passam mesmo por uma entrevista de emprego, sendo os próprios orientadores sendo o entrevistador. E aí nós pedimos ajuda para a nossa coordenadora, todas as pessoas que já têm experiência na entrevista de emprego, a gente pede ajuda para que essa pessoa possa ser o entrevistador. Geralmente, os adolescentes que eu atendo não passam por entrevista comigo, passam por outro orientador, né? Porque nós já temos vínculo. E essa avaliação é feita de maneira muito crítica após os meninos ter passado por essa simulação. Nós fazemos uma reunião e conversamos, né, sobre quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquele adolescente, para que depois, no próximo atendimento, o orientador possa passar essas informações para eles e a gente ir construindo com os adolescentes, né, essa nova oportunidade para ele na busca da inserção no mercado de trabalho. Bom, os encaminhamentos são feitos a todo tempo, né? E para o mercado de trabalho em específico, a gente busca primeiramente municiar esse adolescente, né? Seja através de uma preparação para uma entrevista ou através até mesmo da elaboração do currículo. Porque o adolescente muitas vezes chega não tendo esse currículo e muitas vezes nem tendo preparação para o mercado de trabalho. Então a gente busca junto ao adolescente, ver quais são as afinidades, o que ele gosta, procura inserir esse adolescente no curso profissionalizante para a partir daí encaminhar ele para o mercado de trabalho. E aí ele com esse currículo em mãos, a gente faz uma procura,
pelas vagas de emprego que são disponibilizadas para a partir daí encaminhar o adolescente. A ESAC tem algum projeto social? Quais são? Existe um projeto chamado Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que foca na busca de inserção desses adolescentes no mercado de trabalho, que conta com o apoio de diversas empresas. E recentemente, os adolescentes eles participaram desse projeto, né, chamado Dia da Aprendizagem, aqui na ESAC, e nós encaminhamos alguns adolescentes. Eles ficaram o dia todo passando por entrevistas de empregos com várias empresas. Foram no total 11 entrevistas de empregos, né? Por causa da pandemia, as entrevistas não puderam ser presencialmente. Então, os adolescentes eles fizeram através da plataforma online mesmo, foi virtual. E nós recebemos notícias positivas, no qual vários adolescentes foram inseridos no mercado de trabalho posterior a essas entrevistas do dia de aprendizagem. Bom, existem alguns projetos sociais focados, né, para essa área do mercado de trabalho, mas é importante falar também que a gente encaminha alguns adolescentes para participar de um curso de pré-aprendizagem que é disponibilizado na própria ESAC. E a partir daí eles são encaminhados pela aprendizagem, né, no programa de Jovem Aprendiz, para trabalhar em algumas empresas parceiras da ESAC que conseguem auxiliar nesse processo. Qual a importância desse acolhimento para a sociedade? Bom, o nosso trabalho, né, eu creio que ele faz sim sentido para a sociedade, mas acho que a nossa busca é principalmente fazer sentido para o adolescente, né? Para que ele encontre uma nova vinculação, que a gente consiga ser esse vínculo positivo que ele possa ter na vida. Talvez, se a gente conseguir pelo menos apresentar um vínculo positivo, acho que já é muito válido. E sim, a sociedade ganha com isso, né? Mas principalmente o adolescente, sua família, que muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade, e a partir daí a gente consegue mostrar novos caminhos, consegue auxiliar eles de qualquer forma que seja através de um encaminhamento para assistência, saúde. E assim, com isso toda a sociedade ganha, né? Mas como eu disse, especialmente o adolescente. Tem um filme que a gente costuma trabalhar com os adolescentes que chama O Ódio que Você Semeia. Nesse filme, eles abordam a questão do tráfico de drogas, né, vinculação familiar e outros temas que a gente acha muito importante para poder trabalhar com os adolescentes. E nesse filme tem uma frase que é muito forte, que fala um pouco dessa questão da sociedade. Na frase, o ator, ele fala que o ódio que você semeia com a criança ferra todo mundo, porque essa criança, ela não é vista, muitas vezes, né, como o Abimael ele citou, a família está passando por vulnerabilidade, procura ajuda, não ganha essa ajuda, e aí essa criança, quando ela cresce, ela puxa o pé da sociedade de alguma forma, né? E a maneira como esses adolescentes eles encontram é cometendo ato infracional, mas não porque é uma escolha que eles querem. Muitas vezes é por necessidade, porque eles não receberam essa ajuda quando era criança, desde criança passando por muitas dificuldades que às vezes a gente nem imagina que aquele adolescente já teria passado, né? Como eu tenho 32 anos, quando eu converso com algum desses adolescentes e eles com 15, 14 anos, às vezes eles me relatam coisas que eles já vivenciou, que eu nem imaginava que alguém poderia estar passando ou já passou por aquilo. Como que uma empresa pode ser parceira da ESAC para poder fazer a inclusão de um jovem egresso para o mercado de trabalho? Essa empresa ela pode entrar em contato com a nossa gerente geral, demonstrar interesse para poder fechar essa parceria com a ESAC. Como que uma empresa pode se associar à ESAC para ajudar na contratação desses jovens em situações vulneráveis
de proteção social sobre medida socioeducativa? Bom, aí, no caso, não seria somente esse jovem em cumprimento de medida socioeducativa. Conforme a gente já disse, ele é um adolescente como qualquer outro adolescente. E a partir do momento que existe essa parceria com a Isaac nos programas de aprendizagem, esse adolescente é encaminhado para as empresas, mas não é prioritariamente ou necessariamente os adolescentes em cumprimento de medida. Lá ele é inserido numa sala com diversos adolescentes que cometeram ato infracional ou não, mas não existe algo específico que possa rotular os nossos adolescentes como cumprindo ou não uma medida. As empresas procuram a Isaac para conhecer o trabalho realizado? Sim, essas empresas, elas procuram mais no âmbito da aprendizagem, não muito com medida socioeducativa, né? Porque o nosso trabalho é diferente da aprendizagem. Na sua opinião, o que as empresas deveriam fazer ou qual método elas deveriam utilizar para contratar esses adolescentes? Acho que de fato é se interessar, mas não só pelo público de adolescentes que cometeram ato infracional, mas por todos os adolescentes. Porque existe uma necessidade, né? Existe demandas do adolescente que quer trabalhar, ele quer se inserir no mercado de trabalho e muitas vezes as empresas não abrem as portas. Por isso existe diversas políticas sociais que visam a inserção obrigatória desses adolescentes no mercado de trabalho. Então, além de cumprir essa cota, é demonstrar interesse de fato, né? Existe algum relato ou experiência desses adolescentes que mudaram de vida através do acolhimento pela Isaac ou até mesmo pelo projeto realizado na instituição? Existem vários relatos desses adolescentes. Muitos conseguiram ser inseridos no mercado de trabalho ainda em cumprimento de medida socioeducativa. Teve alguns outros adolescentes que receberam extinção e depois retornaram aqui, que os adolescentes, às vezes, eles passam aqui mesmo, depois de anos deles terem cumprido a medida, eles passam aqui ainda para falar um oi para o orientador social ou para ver toda a equipe, né? Porque, como nós já citamos, nós trabalhamos com o vínculo através desses adolescentes. Então, muitos vêm e relatam que estão casados, que construíram a família deles, que estão trabalhando, que conseguiram conquistar os bens pessoais, os bens materiais que eles tanto queriam, né? Qual é a sua visão em relação aos atendimentos feitos na instituição? Pois cada adolescente é diferente, são situações diferentes e casos que levaram eles a ato infracional também. Qual que é o seu ponto de vista ou visão de mundo em relação à questão de pré-julgamento predominante em algumas empresas? Acho que isso é cultural, né? Não é só nas empresas que existe o pré-julgamento quanto aos adolescentes que cometeram algum tipo de ato infracional. Isso é da sociedade. Infelizmente, a gente vive isso e não, como eu disse, não só nas empresas, mas no mercado que ele visita, vai fazer sua compra, ou num cinema que ele vai, existe já esse pré-julgamento, essa questão. Mas o adolescente ele é muito mais do que isso, né? Ele vai muito além. E a gente percebe isso nos atendimentos. Sobre o atendimento em específico, a gente percebe a individualidade de cada um. E a partir daí a gente molda os atendimentos, porque cada adolescente tem sua necessidade, existe uma demanda que é trazida por eles, e aí cada um tem sua particularidade. Então, pensar nessa questão do pré-julgamento é pensar numa mudança de cultura. E aí vai uma coisa muito além. Mas a gente tem esperança e a gente vive para isso, a gente vive isso, que é plantar uma semente a cada dia, mostrar que as pessoas são capazes, de que elas têm potencial, que muitas vezes isso é negado, né? Até negado de se perceber como um ser capaz, como um ser que consegue alcançar objetivos maiores. Quais são os efeitos de subjetivação dos discursos hegemônicos nos adolescentes em conflito com a lei? Como nós já citamos, o adolescente ele é acolhido pelo tráfico de drogas, né? E a sociedade ela exclui esse adolescente.
A sociedade ela não dá essa oportunidade para o adolescente ser visto. Os adolescentes eles passam por preconceito até mesmo dentro das escolas, vindo de professores, dos próprios colegas. Isso já foi relatado para a gente algumas vezes. Então, esses efeitos causados por esse preconceito dificulta ainda mais com que o adolescente ele busque novas oportunidades para a vida dele. Nós fizemos uma pesquisa relacionada à inclusão de menores infratores para o mercado de trabalho e vou citar alguns dos resultados da nossa pesquisa. Vamos acompanhar os gráficos. Sua organização contrataria um menor infrator? Vejam no gráfico. Vermelho, 39% não contratariam, mas de azul, 60% falaram que sim. Sua organização promoveria um projeto social para inclusão de menores infratores para o mercado de trabalho ou até mesmo para sua empresa? Veja o gráfico. Vermelho, 43,5% falaram que não. E azul, 56,5% falaram que sim. Sua organização tem algum programa ou projeto social para reintegração de menores infratores? Veja o gráfico. Vermelho, 100%. Teremos a participação de um convidado muito especial, o proprietário da Olinto Café, Tadeu. Ele vai mostrar pra gente o ponto de vista dele na contratação do adolescente em conflito com a lei. Olá, tudo bom? Meu nome é José Tadeu, eu sou o proprietário do Olinto Café e as meninas me perguntaram sobre a contratação de menores infratores. E sim, eu contrataria menores infratores, inclusive já comecei a fazer um projeto com o pessoal da Fundação Casa, porque eu acho que é um grupo que precisa de uma atenção especial. O meu posicionamento político, ele diz que muitas dessas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que acabam sendo presas por alguma infração cometida, fizeram isso por não terem condições ou por nunca terem tido nenhum tipo de apoio. Então, a nossa ideia é fazer esse tipo de trabalho, é fazer esse tipo de acolhimento aqui dentro, colocar pessoas, menores infratores, para trabalhar com total confiança, com total participação da equipe, com acompanhamento. Se possível, a gente quer trabalhar junto com acompanhamento psicológico. A gente tem um projeto aqui no Olinto de ter acompanhamento psicológico para todos os funcionários, principalmente nesse caso. Então, a nossa ideia é colocar essas crianças tanto em atendimento, para que elas sejam treinadas, quanto na cozinha, para que elas possam receber treinamento e serem inseridas no mercado de trabalho, com total confiança e nenhum tipo de discriminação. A ideia aqui é a gente ter um trabalho bom, ter um trabalho bacana, para que elas possam fazer parte da sociedade novamente, para que elas sejam reintegradas com tranquilidade. Hoje, como a gente está fechado, eu não tenho condições de receber ninguém, por enquanto, mas a minha ideia é realizar esse tipo de trabalho, sim, muito em breve. A gente não tem nenhum tipo de preconceito com esse tipo de funcionário.